Acompanhe comigo nessa jornada. Vamos conhecer a vida de um homem impecável na sua fé. Nada fazia sem a oração, sem a leitura da palavra e sem a confirmação se era da vontade de Deus. O projeto, a resposta vinha de Deus, sempre em oração, com meditação e muita fé. Então vamos embarcar nessa história. Fica comigo ouvindo e vamos aprender sobre a história de George Muller, um grande herói da fé. George Muller, o apóstolo da fé, 1805 a 1898. Pela fé Abel, pela fé Noé, pela fé Abraão. Assim é que o Espírito Santo conta as incríveis proezas que Deus fez por intermédio dos homens que ousaram confiar unicamente nele. Foi no século XIX que Deus acrescentou o seguinte a esta lista. Pela fé, George Muller levantou orfanatos, alimentou milhares de órfãos, pregou a milhares de ouvintes em redor do globo e ganhou multidões de almas para Cristo. George Muller nasceu em 1805 de pais que não conheciam a Deus. Com a idade de 10 anos, foi enviado a uma universidade a fim de preparar-se para pregar o Evangelho. Não, porém, com o alvo de servir a Deus, mas para ter uma vida cômoda. Gastou seus primeiros 10 anos presos nos vícios. Chegou até a ser preso por 24 dias. Jorge, uma vez solto, esforçou-se nos estudos, levantando-se às 4 horas da manhã para estudar e estudando o dia inteiro até às 10 da noite. Tudo isso, porém, ele fazia para alcançar uma vida descansada de pregador. Mas, aos 20 anos de idade, contudo, houve uma completa transformação na vida desse moço. Assistiu a um culto onde os crentes de joelhos pediam que Deus fizesse cair sua bênção sobre a reunião. Nunca se esqueceu desse culto, pois viu pela primeira vez crentes orando, ajoelhados. Ficou tão profundamente comovido com o ambiente espiritual que passou a buscar também a presença de Deus, costume esse que não abandonou durante o resto da sua vida. Foi nesses dias, depois de sentir-se chamado para ser missionário, que se hospedou durante 2 meses no famoso orfanato de A.H. Frank. Apesar de esse fervoroso servo de Deus, o Sr. Frank, ter morrido quase 100 anos antes, em 1727, o seu orfanato continuava a funcionar com as mesmas regras de confiar inteiramente em Deus para todo sustento. Mais ou menos ao mesmo tempo em que George Muller hospedou-se no orfanato, um certo dentista, o Sr. Graves, havia abandonado suas atividades profissionais e deixado o salário para trás a fim de ser missionário na Pérsia, confiando só nas promessas e no suprir do Deus poderoso. Foi assim que George Muller, o novo pregador, recebeu nessa visita a inspiração que o levou mais tarde a fundar seu orfanato sobre os mesmos princípios. Logo depois de abandonar sua vida de vícios para andar com Deus, chegou a reconhecer o erro, mais ou menos universal, de ler muito acerca da Bíblia e quase nada da Bíblia. Esse livro tornou-se a fonte de toda a sua inspiração e o segredo do seu maravilhoso crescimento espiritual. Ele mesmo escreveu: "O Senhor me ajudou a abandonar os comentários e a usar a simples leitura da palavra de Deus como meditação. O resultado foi que, quando a primeira noite fechei a porta do meu quarto para orar e meditar sobre as Escrituras, aprendi mais em poucas horas do que antes durante alguns meses. A maior diferença, porém, foi que recebi, assim, força verdadeira para a minha alma." Antes de falecer,
disse que lera a Bíblia inteira cerca de 200 vezes. 100 vezes o fez estando de joelhos. Que exemplo maravilhoso para todos nós! Quando estava ainda no seminário, após os cultos domésticos realizados à noite com os outros alunos, frequentemente continuava orando até meia-noite. De manhã, ao acordar, chamava-os de novo para a oração às 6 horas. Certo pregador, pouco tempo antes da morte de George Muller, perguntou-lhe se orava muito. A resposta foi essa: algumas horas todos os dias, e ainda vivo no espírito de oração. Oro enquanto ando, enquanto deitado e quando me levanto. Estou constantemente recebendo respostas, uma vez persuadido de que certa coisa é justa, continuo a orar até receber. Nunca deixo de orar. Milhares de almas têm sido salvas em resposta das minhas orações. Espero encontrar dezenas de milhares delas no céu. O grande ponto é nunca cansar de orar antes de receber a resposta. George Muller achava quase impossível ajuntar e guardar dinheiro para qualquer imprevisto e não ir direto a Deus. Dizia que assim o crente confiaria no dinheiro em caixa, em vez de confiar em Deus. Um segredo que o levou a alcançar tão grande bênção de confiar em Deus foi a sua resolução de usar o dinheiro que recebia somente para o fim a que fora destinado. Essa regra ele nunca infringiu, nem para tomar emprestado, apesar de se ter achado milhares de vezes face a face com as necessidades maiores. Nesses dias, quando começou a provar as promessas de Deus, ficou comovido pelo estado dos órfãos e pobres crianças que encontrava nas ruas. Reuniu algumas dessas crianças para comer consigo às 8 horas da manhã e a seguir durante 1h30 ensinando-lhes as Escrituras. A obra aumentou rapidamente. Quanto mais crescia o número para comer, tanto mais recebia para alimentá-las, até se encontrar com 30, 40 menores. Ao mesmo tempo, George Muller fundou a Junta para o Conhecimento das Escrituras na nação e no estrangeiro. Os alvos eram auxiliar as escolas bíblicas e as escolas dominicais, espalhar as Escrituras, aumentar a obra missionária. Tudo foi feito com a mesma resolução de não se endividar, mas sempre pedir a Deus, em secreto, todo o necessário. Certa noite, quando lia a Bíblia, ficou profundamente impressionado com as palavras: abre bem a tua boca e te encherei. Salmo 81:10. Foi levado a aplicar essas palavras ao orfanato, sendo-lhe dada a fé de pedir 1000 libras ao Senhor. Também pediu que Deus levantasse irmãos com qualificação para cuidar das crianças. Desde aquele momento, esse texto bíblico serviu-lhe como lema e a promessa se tornou em poder que determinou todo o curso da sua vida. Deus não demorou muito a dar a sua aprovação de alugar uma casa para os órfãos. Foi apenas 2 dias depois de começar a pedir que ele escreveu no seu diário: hoje recebi o primeiro shelim para a casa dos órfãos. 4 dias depois foi recebida a primeira contribuição de móveis, um guarda-roupas. Além disso, uma irmã ofereceu seus serviços para cuidar dos órfãos. Naquele dia, George Muller escreveu que estava alegre no Senhor e confiante em que ele ia completar tudo. No dia seguinte, apareceu mais pessoas, mais móveis, mais ofertas. 3 meses depois, finalmente conseguiu alugar uma grande casa e anunciou a data da inauguração do orfanato para o sexo feminino. Durante o ano, houve grandes e repetidas provas de fé. Aparece, por exemplo, no seu diário:
Sentindo grande necessidade ontem pela manhã, fui dirigido a pedir com insistência a Deus. Em resposta, à tarde, um irmão deu-me 10 libras. Muitos anos antes da sua morte, afirmou que, até aquela data, tinha recebido da mesma forma 5.000 vezes a resposta, sempre no mesmo dia em que fazia o pedido. Era seu costume. E recomendava também aos irmãos manter um livro onde, numa página, assentava seu pedido de oração com a data em que fora feito e do lado oposto à data em que recebera a resposta. Dessa maneira, foi levado a desejar respostas concretas aos seus pedidos, sem que houvesse dúvida acerca dessas respostas. Com o aumento do orfanato e do serviço de pastorear os 400 membros da sua igreja, George Muller achou-se demasiadamente ocupado para orar. Foi nesse tempo que chegou a reconhecer que o crente podia fazer mais em 4 horas, depois de 1 hora de oração, do que em 5 horas sem orar. Essa regra ele observou fielmente durante 60 anos. Muitas pessoas perguntavam a George Muller como ele conseguia saber a vontade de Deus, pois não fazia nada sem primeiro ter a certeza de que era da vontade do Senhor. Ele respondeu: procuro manter o coração em tal estado que ele não tenha qualquer vontade própria. No caso de 10 problemas, já temos a solução de 9, quando conseguimos ter um coração entregue para fazer a vontade do Senhor, seja essa qual for. Quando chegamos verdadeiramente a tal ponto, estamos quase sempre perto de saber qual é a vontade de Deus. Tenho um coração entregue para fazer a vontade do Senhor. Não deixo o resultado ao mero sentimento ou a uma simples impressão. Se o faço, fico sujeito a grandes enganos. Procuro a vontade do Espírito de Deus por meio da sua palavra. É essencial que o Espírito e a palavra acompanhem um ao outro. Se eu olhar para o Espírito sem a palavra, fico sujeito também a grandes ilusões. Depois considero as circunstâncias providenciais, essas, ao lado da palavra de Deus e do seu Espírito, indicam claramente a sua vontade. Peço a Deus em oração que me revele a sua própria vontade. Assim, depois de orar a Deus, estudar a palavra e refletir, chego à melhor resolução deliberada que posso com a minha capacidade e conhecimento. E se eu continuar a sentir paz, no caso depois de 2 ou 3 petições mais, sigo conforme essa direção. No caso mínimo e nas transações de maior responsabilidade, sempre acho esse método eficiente. 3 anos antes da sua morte, ele escreveu: não me lembro, em toda a minha vida de crente, um período de 69 anos, de que eu jamais buscasse sinceramente e com paciência saber a vontade de Deus, pelo ensinamento do Espírito Santo, por intermédio da palavra de Deus, e que não fosse guiado certo. Se me faltava, porém, sinceridade de coração e pureza perante Deus, ou se eu não olhava para Deus com paciência pela direção, ou se eu preferia o conselho do próximo ao da palavra do Deus vivo, então errava gravemente. Em resposta a muitos que queriam saber como o crente pode adquirir tão grande fé, deu as seguintes regras: lendo a Bíblia e meditando sobre o texto lido, chega-se a conhecer a Deus por meio da oração. Procurar manter um coração íntegro e uma boa consciência. Se desejamos que a nossa fé cresça, não devemos evitar aquilo que a aprove e por meio do qual ela seja fortalecida. Ainda mais um ponto:
Para que a nossa fé se fortaleça, é necessário que deixemos Deus agir por nós ao chegar a hora da provação e não procurar a nossa própria libertação. Se o crente desejar grande fé, deve dar tempo para Deus trabalhar. Os 5 prédios construídos de pedras lavradas e situados em Bristol, Inglaterra, com 1.700 janelas e lugar para acomodar mais de 2.000 pessoas, são testemunhas atuais dessa grande fé sobre a qual ele escreveu. Cada uma dessas dádivas devemos nos lembrar. George Muller lutou com Deus em oração para obter. Orou com o alvo certo e com perseverança, e Deus lhe respondeu. São de George Muller essas palavras. Muitas repetidas vezes tenho me encontrado em posição muito difícil, não só com 2.000 pessoas comendo diariamente às mesas, mas também com a obrigação de atender a todas as demais despesas, estando a nossa caixa com os fundos esgotados. Havia ainda 189 missionários para sustentar, cerca de 100 colégios com mais ou menos 9.000 alunos, além de 4 milhões de tratados para distribuir, tudo sobre nossa responsabilidade, sem que houvesse dinheiro em caixa para as despesas. Certa vez, o Dr. Pearson foi hóspede de George Muller no seu orfanato. Uma noite depois de todos se deitarem, George Muller o chamou para orar, dizendo que não havia coisa alguma em casa para comer. O Dr. Pearson quis lembrar-lhes que o comércio estava fechado, mas George Muller bem sabia disso. Depois da oração, deitaram-se, dormiram, e ao amanhecer, a alimentação já estava suprida, e em abundância para 2.000 crianças. Nem o Dr. Pearson, nem George Muller chegaram a saber como a alimentação foi suprida. A história foi contada. Naquela manhã, o Senhor Simon, sob a promessa de guardá-la em segredo até o dia da morte do benfeitor. O Senhor despertara essa pessoa do sono à noite e mandara que levasse alimentos suficientes para suprir o orfanato durante 1 mês. Isso sem a pessoa saber coisa alguma da oração de George Muller e do Dr. Pearson. Com a idade de 69 anos, George Muller iniciou suas viagens, nas quais pregou centenas de vezes em 42 nações e mais de 3 milhões de pessoas. Recebeu em resposta às suas orações tudo que Deus para pagar as grandes despesas. Mais tarde, ele escreveu: digo com razão, creio que eu não fui dirigido a nenhum lugar onde não houvesse prova suficiente de que o Senhor me mandara para lá. Ele não fez essas viagens com o plano de solicitar dinheiro para a junta. Não recebeu o suficiente nem para as despesas de 12 horas de junta. Segundo as suas palavras, o alvo era que eu pudesse, por minha experiência e conhecimento das coisas divinas, comunicar uma bênção aos crentes, e que eu pudesse pregar o Evangelho aos que não conheciam ao Senhor. Assim escreveu ele sobre um problema espiritual particular. Sinto constantemente minha necessidade. Nada posso fazer sozinho sem cair nas garras de Satanás. O orgulho, a incredulidade ou outros pecados me levariam à ruína. Sozinho não permaneço firme um momento. Que nenhum leitor pense que devido à minha dedicação eu não me possa inchar ou me orgulhar, ou que eu não possa descrer de Deus. Para ajudá-lo a levar a carga dos orfanatos e a apropriar-se das promessas de Deus em oração,
lado a lado com ele, George Muller tinha consigo, havia quase 40 anos, uma esposa sempre fiel. Quando ela faleceu, milhares de pessoas assistiram ao seu enterro, das quais cerca de 1.200 eram órfãs. Ele mesmo, fortalecido pelo Senhor, conforme confessou, dirigiu os cultos fúnebres no templo e no cemitério. Com a idade de 90 anos, pregou o sermão fúnebre da segunda esposa, como o fizera na morte da primeira. Uma pessoa que assistiu a esse enterro assim se expressou: tive o privilégio, sexta-feira, de assistir ao enterro da senhora Muller e presenciar um culto simples, que foi, talvez pelas suas peculiaridades, o único na história do mundo. Um funeral patriarca preside o culto do início ao fim. Com a idade de 90 anos, permanece ainda cheio daquela grande fé que o tem habilitado a alcançar tanto e que o tem sustentado em emergência, problemas e trabalhos de uma longa vida. No ano de 1898, com a idade de 93 anos, na última noite antes de partir para estar com Cristo, sem mostrar sinal de enfraquecimento das forças físicas, deitou-se como de costume. Na manhã do dia seguinte foi chamado. Na expressão usada por um amigo pessoal, o querido ancião Muller desapareceu de nosso meio para o lar quando o mestre abriu a porta e o chamou ternamente, dizendo: vem, vem. Os jornais publicaram, meio século depois da sua morte, a seguinte notícia: o orfanato de George Muller, em Bristol, permanece como uma das maravilhas do mundo. Desde a sua fundação em 1836, a cifra que Deus tem concedido unicamente em resposta às orações sobre a mais de 20 milhões de dólares, e o número de órfãos ascende a 19.935, apesar de os vidros de cerca de 400 janelas terem sido partidos recentemente por bombas durante a Segunda Guerra Mundial. Nenhuma criança e nenhum auxiliar foi ferido. Eu creio que assim como eu, você ficou mais fortalecido após ter ouvido essa história brilhante desse homem, desse guerreiro dos orfanatos, esse homem que dedicou a sua vida para cuidar das pessoas, mas com muita fé, com muita oração, com muita leitura e intimidade com os céus, com Deus. Ele obteve de Deus as respostas que precisavam. Com muita oração, ele seguiu caminhando e deixou um grande legado para todos nós e um exemplo extraordinário que podemos também seguir. Se você gostou dessa mensagem, desse relato, dessa história, desse conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Deus abençoe a sua vida e até a próxima, em nome de Jesus.